Boa noite, eu sou a Tayane. Vamos nas pegadas? Hoje vamos falar sobre José na casa de Potifar. Se encontra em Gênesis 39, do versículo 1 ao 23, que diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor Egito. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa. Ele passou as mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José. Ele lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade, e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: Vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de as vestes dele até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: O servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia o Senhor prosperava. Estarei explicando. José e a esposa de Potifar. José foi levado ao Egito. Quando José assumiu suas tarefas na casa de Potifar, era escravo e estrangeiro. Primeiro veio a ser um servidor pessoal do oficial do egípcio. Quando Potifar descobriu que ele era ativo, expedito e digno de confiança, e viu que o Senhor era com ele, colocou-o sobre todas as suas propriedades como superintendente, com os mais amplos poderes. Em sua nova posição, José era responsável por cada detalhe da direção da casa. Com uma única exceção, na qualidade de estrangeiro, não podia supervisionar o preparo das refeições. José era vulgarmente atraente. Tinha saído de sua mãe, Raquel, da qual se disse: Raquel era formosa de porte e de semblante, isto é,
formas agradáveis e rosto agradável. Além disso, José irradiava uma piedade doce e limpa que o tornava ainda mais atraente. A esposa de Potifar não resistiu à tentação de conquistar José. Ao que parece, nada tinha com que ocupar a sua mente, e nenhum princípio que a dificultasse na hora da tentação. Para José, que vivia sempre em comunhão com Deus Santo, pecar com aquela mulher estava completamente fora de questão. Seria pecar contra Deus e desonestidade contra o homem que confiava nele tão irrestritante. Embora a tentação tenha vindo com encanto súbito e forte, a vitória de José estava garantida. Frustrada, a tentadora transformou-se em difamadora. Tomada de rancor, ela acusou José falsamente de tentativas indecentes, esperando despertar a simpatia dos outros servos e enraivecer o seu marido, o bastante para que matasse o jovem. As evidências circunstanciais eram fortemente incriminadoras. Potifar foi tomado de ira. Contudo, apesar da seriedade da acusação, ele evidentemente tinha alguma dúvida sobre a culpa de José, pois não o matou. Em vez disso, enviou-o para o cárcere, a Casa Redonda. Esta cadeia era provavelmente uma torre ou masmorra, onde os prisioneiros ligados à vida oficial eram mantidos. O hebraico sorrá, cárcere, pode ser uma tentativa de traduzir uma palavra egípcia. A vida na cadeia não era agradável, mas a narrativa declara que o Senhor, porém, era com José. Como isto fazia diferença, ele se sentia confortado e fortalecido. Gênesis 39, versículo 1, devocional. Nada é tão ruim que não possa ficar um pouco pior na vida de uma pessoa escolhida por Deus. Apenas observe que a jornada de José vai se complicando cada vez mais. Ele foi traído pelos irmãos e vendido para uma caravana de ismaelitas. Gênesis 37. E agora é vendido como escravo no Egito e acabará na prisão. Gênesis 39. Onde está Deus quando algo ruim acontece? Ele está perto, bem perto de nós. Em duas circunstâncias traumáticas, leremos 4 vezes que o Senhor estava com José. Era essa presença santa e consoladora que sustentava o jovem hebreu, enquanto Deus o preparava para usá-lo para um propósito maior do que a sua própria vida. Você tem passado um sofrimento terrível, não é mesmo? Não tenha medo. O Deus de José, que estava com ele na aflição, é o teu Deus que te fortalecerá e te guardará em sua maravilhosa presença. Gênesis 39 nos faz recordar que Deus está conosco, e isso é muito mais do que precisamos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te peço perdão por todos meus pecados, minhas falhas, meus erros, Pai. Como ser humanos, Pai, nós falhamos, nós erramos, mas não queremos, Senhor, deixar, Pai, com que isso nos atrapalhe, Pai. Senhor, que o Senhor nos ensine, Pai, a ser, Pai, como José, que foi fiel a Ti, que mesmo na hora, Pai, que ele podia, Senhor, ter falhado, ele não falhou. Que mesmo na hora que ele podia ter errado, ele não errou. Ele quis, Senhor, ser fiel. Ele quis ser fiel a Ti, ser fiel ao dono dele, Deus, que tinha o comprado. Ó Deus, ao seu Senhor. Ó Deus, ele foi fiel. Ele disse, Pai, palavras que nos ensinaram bastante, Deus. Ó Pai, que o Senhor esteja indo de encontro a cada um, ó Pai, que precisa dessa palavra e que eles possam entender o teu agir, Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor, e que o Senhor seja, Senhor, que o Senhor seja, Pai, a cada dia com eles e que eles possam saber que não estão sozinhos. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa mensagem abençoadora nessa noite, Pai. Muito obrigado por tudo, é isso que nós pedimos e já te agradecemos, Senhor, da vitória em Cristo Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém e amém. Fiquem com Deus e até a próxima com mais um vídeo no canal. Tchau!